Voltamos com o Sindicato na TV e hoje vamos abordar um tema que interessa a todos os trabalhadores, a reforma da Previdência. E para explicar todos os detalhes sobre esse assunto, está aqui no estúdio o assessor jurídico da CNA, Frederico Melo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo, agradeço o convite, bom dia a todos os telespectadores. Primeiro, é necessário fazer a reforma da Previdência? Sim, Marcelo, a reforma da Previdência ela é essencial, porque a Previdência ela vem nos últimos anos gerando um déficit e se nós não equalizarmos a questão financeira dela para o que se arrecada e o que se gasta, ela pode no futuro trazer prejuízos e não conseguir cumprir o seu papel aqueles que hoje contribuem. Agora, a reforma é interessante para o setor rural também? Eu acho que a reforma ela não é interessante só para o setor rural, ela é interessante para todo o país. Como eu havia dito na pergunta passada, a reforma ela é algo que auxilia bastante o cidadão brasileiro, principalmente na fase da velhice, em que pese a gente tem aí esse auxílio ao longo da vida, seja com a licença maternidade, auxílios doenças e outras questões correlatas. Mas para que nós não viemos amanhã ser surpreendidos em ter uma expectativa da qual venha a ser frustrada, é interessante que a Previdência venha se fazendo esses ajustes ao longo do tempo para sempre se manter para o que ela foi destinada. Agora, quais são os principais pontos que pretendem alterar na reforma da Previdência? Bom, esse ainda é um assunto muito amplo, porque o governo tem a pauta própria dele, que conversa com o setor patronal, no caso nós da CNA, e também conversa com os trabalhadores. Mas dos temas que geralmente são mais elencados seria o aumento do custeio, que seria injetar mais dinheiro na Previdência, a questão de gênero, igualar os homens e as mulheres. Hoje há uma diferença, as mulheres conseguem aposentar mais cedo. Tem também a questão de igualar as categorias, por exemplo, o nosso setor rural tem a aposentadoria de forma com 5 anos antes, seja homem, seja mulher, em comparação ao setor urbano. Nós também temos a desvinculação do piso do recebimento do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo tem um piso, a Previdência teria outro piso. Fazer essa distinção também entre o que é o piso da área previdenciária e o que é o piso da área da assistência social. Então, assim, tem várias temáticas, em algumas delas nós somos favoráveis e outras somos contrárias. Justamente isso. Quais as medidas são apoiadas pela CNA e quais são contrárias? Bom, eu acho que a medida que nós, evidentemente, somos contra seria majorar a forma de custeio da Previdência, tá? A gente tem um problema que hoje, por exemplo, fala-se muito em se tirar a desoneração do imposto de exportação. Ora, o agro hoje nesse momento de crise, um grande gerador de emprego e consegue fazer uma balança superavitária justamente por esse tipo de benefício que faz com que o nosso setor possa concorrer internacionalmente. Fazer a supressão disso não vai garantir necessariamente que vai se haver aumento da receita, porque pode se haver a diminuição da produção, que certamente vai diminuir empregos e outras questões correlatas. Nós somos favoráveis a algumas medidas também, como, por exemplo, a igualdade de gênero. Entendemos que os homens e as mulheres hoje se tem uma diferença globalizada do que era antigamente, que a mulher tinha a função preponderantemente doméstica. Hoje isso já vem mudando e vai mudar cada vez mais. O homem tem o seu papel dentro da residência. Algumas categorias também que se aposentam mais cedo, entendemos que elas podem ter ou ser igualadas ou ter uma idade um pouco mais elevada para a aposentadoria. Agora, acusam o setor de ser o causador do déficit da Previdência. Isso é verdade? Marcelo, isso é uma falácia, tá? Como eu posso dizer? Mas ela é uma falácia que ela tem substrato, porque da forma que os números são apresentados, quando você vai analisar os dados apresentados pela Previdência Social, ela faz a segregação entre urbano e rural. E aí você observa, no urbano você tem um superávit e no rural você tem um déficit.
E aí você vai, obviamente, a conclusão é de que o setor rural ele é deficitário. Mas quando você faz a segregação entre os contribuintes do rural e o segurado especial, que é uma figura à parte que eu vou explicar em seguida, você vai verificar que o setor rural ele também é superavitário, que é deficitário o segurado especial. Mas esse segurado especial, na verdade, ele foi feito pelo Constituinte para dar prejuízo. É o nosso agricultor familiar que só faz a contribuição previdenciária mediante negócio. Então, ou seja, ele não faz aquela contribuição mensal, etc. e tal. E o Constituinte viu, em outras leis esparsas, que o setor urbano e o setor rural deveriam contribuir para ajudar o custeio dessa área. Então, assim, se nós fizermos a segregação desses números, vamos verificar que isso realmente não é da forma que é exposto pela mídia. Ok, eu agradeço ao assessor jurídico da CNA, Frederico Melo. Muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos.